Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de uma norma importantíssima para a segurança no Brasil, a NR10. E olha, essa não é só a história de um documento técnico, não. É a história de como o país foi aprendendo e evoluindo para proteger quem trabalha com eletricidade. Vamos entender juntos essa jornada. Bom, a história da NR10 começa com uma pergunta que é super fundamental. A eletricidade move o nosso mundo. Isso é um fato. Mas para quem está ali lidando com ela de perto, o risco é diário. Então, como é que se garante a segurança dessas pessoas? Foi exatamente para responder a essa questão que a norma nasceu. Pois é, com os riscos tão claros da eletricidade, a necessidade de proteção não era uma opção, sabe? Era uma urgência. E essa urgência pediu uma regulamentação forte, com força de lei, para valer no país inteiro. A NR10 não surgiu do nada, não. Ela é, digamos, filha de um movimento bem maior de modernização da nossa legislação trabalhista. Lá em 1977, uma nova lei deu uma boa atualizada no capítulo sobre segurança no trabalho na CLT. E aí, logo no ano seguinte, em 78, a NR10 foi publicada para de fato botar essa lei em prática no setor elétrico. Ok, mas para criar um padrão tão crucial, o Brasil precisou fazer uma escolha bem importante. Qual modelo internacional seguir? E a decisão, olha, foi no mínimo curiosa. Essa escolha da base técnica revela muita coisa. Os especialistas brasileiros da época chegaram a estudar as normas americanas, mas logo viram um problema. Elas eram pensadas para uma realidade de construção, de instalações muito diferente da nossa. A solução? Olhar para a Europa. As normas francesas se mostraram um alicerce muito mais compatível com o Brasil e foram elas que serviram de base para a nossa primeira NR10. Mas é claro que uma norma de segurança não pode ser um documento estático, parado no tempo. A tecnologia avança, os desafios mudam. Por isso, a história da NR10 é, em grande parte, a história das suas revisões. A primeira grande revisão veio em 1983. A ideia inicial, olha só que interessante, era atualizar a norma a cada 2 anos, mas na prática a coisa foi mais lenta. O passo mais importante dessa revisão foi incluir as normas técnicas oficiais e também os padrões internacionais. Foi o primeiro grande movimento para alinhar o Brasil com as melhores práticas que existiam no mundo. E aí a gente chega nos anos 90, e com eles, uma transformação radical no setor elétrico brasileiro. O processo de privatização começou com tudo, mudando completamente a organização do trabalho, trazendo novos atores, novas dinâmicas. O cenário mudou da água para o vinho. Só que essa transformação toda teve uma consequência bem grave, um aumento nítido nos acidentes de trabalho. Com novas empresas entrando no setor, muitas vezes com menos experiência e muito focadas em cortar custos, aquele modelo antigo de segurança simplesmente não dava mais conta. O alarme soou. Era urgente repensar a NR10 do zero. A resposta não foi impulsiva, não. Foi um processo bem pensado que levou anos. Tudo começou com um alerta oficial lá em 1997. Isso levou à formação de um grupo técnico em 2000, depois a uma consulta pública em 2002 e, finalmente, depois de muita discussão entre governo, empresas e trabalhadores, veio a publicação da nova norma em 2004. E essa revisão de 2004 foi um verdadeiro divisor de águas. O título já mudou, para refletir uma abordagem mais ampla. O escopo foi expandido, protegendo não só quem está ali mexendo diretamente no fio, mas todo mundo que interage, mesmo que indiretamente com instalações elétricas. E talvez o mais importante, foi criada uma comissão permanente para garantir que a norma nunca mais ficasse defasada. Mas a história não parou em 2004, claro que não. A evolução continuou, com alguns ajustes finos para manter a norma sempre relevante e alinhada com o resto da legislação. Nos últimos anos, os ajustes foram mais pontuais. Em 2016, teve uma correção técnica, coisa simples na numeração dos anexos. Já em 2019, veio uma alteração mais significativa para harmonizar o treinamento exigido pela NR10 com a NR1, que é a norma geral de segurança. Isso foi importante para garantir consistência em todo o sistema. E tudo isso mostra qual é a melhor forma de enxergar a NR10. Não como um conjunto de regras fixas, congeladas, mas como um organismo vivo que se adapta e responde aos desafios do seu tempo. Essa citação da versão de 2004 captura perfeitamente a essência da norma. No fim das contas, o foco sempre foi e continua sendo as pessoas. Garantir a segurança e a saúde de quem, direta ou indiretamente, convive com a eletricidade no seu dia a dia de trabalho. E essa missão não tem fim. Olha que interessante. Neste exato momento, a modernização da NR10 está de novo na pauta.
Governo, empregadores e trabalhadores estão discutindo como adaptar a norma para os desafios de hoje, como a expansão das energias renováveis, a automação industrial. A evolução, como dá para ver, nunca para. O que deixa a gente com uma pergunta para o futuro. A história da NR10 é esse ciclo de desafios, respostas e adaptações. Se a gente pensar nas novas fontes de energia como a solar e a eólica, na digitalização cada vez maior de tudo, qual será o próximo grande passo para a segurança elétrica no Brasil? A conversa, como a gente viu, está sempre aberta.